irmãos? Que alegria poder retornar a essa casa de oração, nessa data tão festiva. Aproveitando que você está em pé, tome a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu glorifico a Deus por chegar aqui, rever essa linda igreja, queridos irmãos, que fazem parte da nossa história também. Me sinto muito alegre, rever aqui o pastor Alceu, co-pastor da igreja sede, e toda a igreja. Eu sinto muito feliz por essa oportunidade. Depois de dias de angústias, que passamos pela vida e pela saúde do nosso pastor presidente, pastor Vicente, revê-lo aqui bem, é uma alegria muito grande. Estamos ali em Caldas Novas, um tanto distante, e o coração, tendo as notícias, se apertava. Mas a gente louva a Deus porque vê que Deus continua sendo bom em todo o tempo. Uma alegria, pastor, estar aqui com o senhor, rever a irmã Mara. Já era para a gente ter ido embora ontem, mas a pedido do pastor ficamos para estar aqui com os irmãos hoje e juntos se alegrarmos na pessoa bendita de Jesus. Sempre que lembrar de nós, ore por nós. Estamos ali em Caldas Novas, num desafio, e Deus tem nos ajudado. E se você nos ajudar orando, Deus ainda continuará nos ajudando. Recebo várias mensagens de vários irmãos daqui que oram e ainda mantêm contato com a gente. E o coração se alegra muito quando recebe a mensagem de alguém daqui. Conte conosco e eu também conto com a oração dos irmãos. Ore por nós para que Deus venha abençoar aquele lugar. No livro do Gênesis, no capítulo 48, é o texto que veio ao coração. Capítulo 48 de Gênesis, lá no versículo 15, é um texto que veio ao coração para a noite desse dia. Diz assim a palavra de Deus: E abençoou a José, e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia. Você pode glorificar a Deus? Tome seu assento. Eu convido a minha filha Isadora para nós cantar um louvor. Eu até pensei em não cantar, mas ouvi alguém pedindo: pastor, se o senhor puder cantar e tocar um trompete, alguma coisa. Aí, atendendo o pedido, a gente trouxe aqui um trompete que sempre está no carro, E a gente vai louvar a Deus. Cumprimento a igreja. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A gente ficou aqui 1 ano e 11 meses, em Toledo. E aí, depois que a gente foi embora, meu filho inventou de arrumar uma namorada em Cascavel. Aí hoje tem o sogro, a sogra, vieram aí cultuar conosco. Você viu, agora nós estamos lá e ele namorando aqui. Que bênção, Não é para ser goiana, tem que ser paranaense, Glória a Deus. Eu penso que uma das dificuldades que Jó teve, além da sua enfermidade, além das suas percas, dos seus prejuízos, que foram terrivelmente profundos, eu penso que a maior dificuldade de Jó, no meio daquele contexto de caos, dor, dificuldade, foi o silêncio de Deus. Eu imagino que aquele período que Deus ficou silenciado, os amigos de Jó falam, e cada um fala uma coisa, e Deus em silêncio. Eu penso que aquilo machucou muito Jó, porque o silêncio de Deus, ele nos inquieta, e a gente fica perguntando: onde está Deus? Então o silêncio de Deus é uma coisa que nos afeta diretamente. Por isso é bom quando a gente para ouvir a voz de Deus. Por isso é bom quando a gente para inclinar-se à poderosa voz de Deus. Ademir, se você puder colocar só um pouquinho de retorno nesse microfone. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor,
ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não conseguem descansar. Tua voz, Senhor, vem surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu mereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, no meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu mereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh glória, a voz dele é tudo. Aleluia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu li um versículo que conta-nos um momento muito extraordinário na vida de Jacó. Quando Jacó já está com a idade bastante avançada, Jacó já está com os seus olhos escurecidos, quando fica enfermo em um leito, e a notícia chega até José. José, seu pai está doente, seu pai não está bem. Fazia algum tempo, na verdade alguns anos, que José não ia visitar seu pai, quando na ocasião ele pega seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e vai visitar o pai. Os netos indo visitar o avô, e quando então José encaminha para aquele lugar onde está o avô, o seu pai, o avô de seus filhos, alguém avisa Jacó dizendo: seu filho vem aí, seus netos estão chegando. Foi quando então Jacó se esforçou, se assentou numa cama e recebe a presença de seu filho amado, o filho que ele mais amava, José, junto com seus netos. Um momento extraordinário que penso eu que foi uma das grandes revelações que Deus deu a Jacó neste dia. Uma das maiores, penso eu, que foi um momento muito singular na sua vida. Pois, primeiro diz o texto que ele não esperava ver os netos, não esperava. Uma visita de surpresa, uma visita muito agradável. Foi quando ele recebe os seus netos, junto com seu filho amado, e ele faz uma constatação das mais incríveis da sua vida. Esse versículo que li é José escutando da boca do pai a seguinte expressão: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou. A expressão sustentar, na sua etimologia original, vem de pastorear, vem de 3 palavras, na verdade: prover, e a terceira expressão é carregar. Então Jacó está dizendo o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, que me carregou, que me protegeu, que me pastoreou. Aleluia. Qual foi o tempo desse cuidado de Deus? Aí ele chega a uma constatação que é muito importante todos nós chegarmos também. Ele disse: desde o dia que eu nasci. Eu imagino que passa-se um filme na cabeça do patriarca Jacó. Um filme. Lembranças, memórias, momentos começam a vir na sua mente naquele momento. Os seus olhos naturais não enxergam. E é bem verdade que muitas vezes os nossos olhos naturais não vão enxergar.
aquilo que os olhos espirituais vão ver. Os olhos naturais estão fechados, mas Deus permite com que os olhos espirituais de Jacó se abram e ele veja aquilo que ele não imaginou ver. Deus traz à memória dele o dia que ele nasceu. Lembra-se de quando Jacó nasceu? Quando houve uma inquietação em Rebeca, dizendo: por que meu ventre balança tanto? Por que há tanta movimentação de uma criança aqui dentro? E ela vai orar. E na oração Deus responde ela: dentro de você tem duas nações, uma maior e uma menor. A maior vai servir a menor. Jacó está lembrando desse momento, que quando ele estava no ventre da sua mãe, mesmo seu irmão e ele lutando entre si, Deus estava lá. Aleluia. Deus estava lá. Jacó cresce, vocês conhecem muito bem a história deste homem. Vai crescendo num lar onde a mãe prefere ele. Rebeca preferia Jacó, cuidava de Jacó, fazia com que Jacó ficasse na sua casa, cuidando das coisas da casa, enquanto Esaú era o preferido do pai, Isaque. Isaque recebia no campo Esaú, para ser um caçador, como pai. E essa preferência paterna e materna trouxe muitos prejuízos para aquela família. Mas por fim, começam ali disputas entre si. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o abençoado com a primogenitura? Até que mãe Rebeca faz tudo o que faz para que a bênção dada a Esaú seja dada a Jacó. Mas em todo esse contexto, entre disputa, Deus estava lá. Aleluia. Até que chega aquele momento que Jacó tem que sair fugido da casa, porque o seu irmão está dizendo: vou lhe matar, meu irmão, porque você tomou a minha bênção, a bênção que era minha, você está levando. E Jacó tem que sair fugido de casa. E quando sai naquela estrada, anda quase 60 quilômetros, para dormir, e naquele chão, com uma pedra de travesseiro, poderia ser a noite mais tenebrosa da sua vida, poderia ser a noite mais densa na sua história, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Quando ele tem aquela visão extraordinária da escada, Deus estava lá. E tudo isso está vindo à memória do patriarca. Aleluia. Então ele sai daquela noite que poderia ser uma noite mal dormida, mas foi uma das noites extraordinárias na vida do patriarca. Vai para a casa de Labão. Labão muda o seu salário 10 vezes. Faz um monte de situações para que Jacó não prosperasse da forma que prosperou. Mas na verdade, nas terras de Labão, Deus estava lá. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo que Jacó faz prospera, porque Deus está sustentando a vida dele desde o dia que ele nasceu. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Fica-se muitos anos na casa de Labão, até que decide voltar. E quando decide voltar, aleluia, ele vai para o val de Jaboque. E naquele val de Jaboque, aonde ele luta com o anjo, aonde o seu nome é trocado, aonde a sua perna é ferida, aonde ele sai mancando daquele val, Deus estava lá. Bendito seja o nome do Senhor. E eu parava para pensar nesse versículo hoje e lembrava de um dia dos mais tristes na vida de Jacó. Foi quando ele recebe uma túnica de várias cores, manchada de sangue. E a notícia que chega para ele foi a seguinte: seu filho amado morreu, tragado por uma besta fera. Seu filho não existe mais. Seu filho já não está mais entre nós, morreu.
E no dia do luto ele pega uma capa manchada de sangue. Quem é que suporta a dor de uma perca? Quem é que suporta a dor de um luto? Mas ele chega no final da sua vida dizendo, naquele dia do luto, com uma capa cheia de sangue, Deus estava lá e me carregou naquele luto. Deus estava lá. Enquanto alguém está dizendo, seu filho morreu, seu filho não existe mais, encerra essa história, Deus estava lá dizendo, Jacó, eu vou te ajudar nesse momento mais difícil da sua vida. Deus estava lá. Para nós encerrarmos, é extraordinária a história desse moço. Quando houve fome, e ele recebe a notícia de que José, seu filho, que ele achava que tinha morrido, estava vivo. Aleluia. Deixa eu dizer a você nesta noite, Deus ainda surpreende todos aqueles que andam na sua presença. Eu vou dizer profeticamente, se você crê, recebe essa palavra. Aquilo que talvez você pense que nunca mais vai chegar nas tuas mãos, Deus pode fazer chegar nas tuas mãos. Se você toma essa palavra como posse de bênção, glorifique a Deus, porque Deus pode surpreender a sua vida. Quando ele não imaginava que estaria vivo o seu filho, Deus não só permite ele ver o seu filho, mas permite ele ver os seus netos. Porque Deus estava lá. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Em todas as fases da vida do patriarca Jacó, Deus estava lá. Bendito seja o nome do Senhor. E agora no final da sua vida, no finalzinho da sua vida, cansado, a idade chegou, naturalmente, os anos se passam, a idade chega, os olhos não enxergam mais claramente, e agora ele recebe os dois filhos, o Manassés, o mais velho, e o Efraim, o mais novo, diante dele. E quando ele recebe diante dele, eu encerro dizendo isso a você, que eu imagino que uma das maiores revelações ele teve ali de Deus. Porque quando o papai José trouxe Efraim e Manassés diante de Jacó, o filho mais velho e o filho mais novo, naturalmente a bênção da mão direita seria na cabeça de Manassés, e a bênção da mão esquerda na cabeça de Efraim, que era o filho menor. Mas os seus olhos já não enxergam mais, escurecidos. Papai traz os dois irmãos, os dois filhos. Papai José traz os dois filhos diante do avô, e o avô faz isso aqui, ó. O avô cruza os braços. Deus estava lá dizendo, Jacó, eu vou te mostrar uma coisa que eu já tinha determinado na eternidade. Não precisava sua mãe fazer o que ela fez, não precisava você enfrentar tudo que você enfrentou, porque na eternidade eu já tinha decidido cruzar o meu braço direito sobre a sua cabeça e o meu braço esquerdo sobre a cabeça de Efraim. Eu já tinha decidido na eternidade que seria assim. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que aquilo que Deus determinou na eternidade, ninguém vai mudar os decretos, que Deus assim o fez. Aleluia! E aí ele cruza o braço, e o filho José disse, pai, não é assim, pai. Você está com a mão direita na cabeça do menor. Você está com a mão direita, pai, você errou. Pai, troca a mão direita é na cabeça de Manassés, ele é o possuidor da bênção maior. Aí o velho pai Jacó disse, não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus sempre esteve aqui, e Ele está dizendo que o menor vai ser abençoado com a bênção maior nesse lugar. Eu encerro esta palavra dizendo ao seu coração, Deus sempre esteve na vida de Jacó. Por qual razão? A razão está no começo do versículo, que diz assim, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão,
Isaque. O segredo de Deus nos sustentar todos os dias é a gente andar na presença de Deus, como andou, aleluia, Abraão e Isaque. Jacó decidiu andar nos caminhos do seu avô, do seu pai. E a bênção de Deus para aquele patriarca foi a seguinte: eu vou te sustentar. Assim como eu fiz na vida de Abraão, assim como eu fiz na vida de Isaque, eu também farei na tua vida. Deixa eu te dizer nesta noite, reconheça Deus em todos os seus caminhos. Provérbios 3 diz assim: reconhece Deus em todos os seus caminhos. Reconhece Deus que Ele está sustentando a sua vida em todo o tempo. Reconhece que Deus está sustentando você desde o dia que você nasceu até agora. Deus não está sustentando você porque você está em crise. Deus não está sustentando você porque você está doente. Deus não está sustentando você porque a porta se fechou. Ela se fechou, mas Ele continua sustentando você desde o começo até agora. Deus está sustentando a sua vida. Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Deus está sustentando a sua vida. Compartilhe com quem está do seu lado. Diga assim: nunca foi sorte. Diga: sempre foi Deus. Aleluia, aleluia. Eu encerro. Você sente a presença dele aqui nessa casa? Você sente a presença dele aqui nessa casa? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi você, sempre foi Deus. Nunca foi os teus méritos, sempre foi Deus. Nunca foi você, sempre foi Deus que fez. E por que Deus fez? Por que Deus cuida? Por que Deus zela? Eu não sei. Eu encerro com esse louvor. Faça sustenido, filho. Coloca um pouquinho mais de volume no teclado. Isso, aumenta o volume dele. Aí. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. Aleluia. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu. Se coloque em pé. Você sabe o que Ele viu em você? Aleluia! Não entendo por que me amou. O que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, você também, mas Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele
adorar. Por isso estou aqui. Por alguns segundos você consegue agradecer a Deus? Você consegue agradecer a Deus? Você consegue agradecer a Deus? Feche os seus olhos, segurando a mão desse irmão. Você consegue agradecer a Deus? Porque Ele sustentou você até aqui, desde o dia que você nasceu. E não explica o porquê Ele faz isso. É porque Ele te ama, é porque Ele é bom, é porque Ele é grande. Você consegue adorar a Ele? Você tem palavras de gratidão porque Ele sustenta a sua vida? Você consegue abrir a boca, segurando a mão desse irmão, e falar em mistério com Deus? Você consegue falar alguma palavra de gratidão para Ele? Há palavras de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Sempre o Senhor esteve. E o Senhor vai estar até o dia que nós estivermos aqui. O Senhor vai nos carregar, o Senhor vai nos pastorear, o Senhor vai nos prover, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos abraçar, porque o Senhor é Pai, o Senhor é Pai, o Senhor é Pai. Seja glória, seja honra, seja louvores para sempre, para sempre.